Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida, as nossas vidas. Bom, meus amigos, é o seguinte, me acompanhe até o final. Neste vídeo a gente vai relatar 10 casos aí dessa diretoria fake. A gente tem novidades para trazer sobre o STJD, sobre aquele pedido do Vasco da Gama lá em setembro no jogo contra o Brasil de Pelotas. A gente vai falar bastante aí sobre a situação de reforços, porque o Benítez pode voltar para o Vasco da Gama. Eu vou explicar o porquê. Olha a canoa furada que o Vasco da Gama entrou. Vamos falar muito sobre a questão de patrocinadores que poderão estar chegando aí no Vasco da Gama para ser novos parceiros aí do clube. Vamos abordar a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e vamos começar aqui falando sobre as categorias de base. Perfeito? Antes eu peço que você deixe o seu like aí no nosso vídeo. Por favor, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal. Nos dê essa força para que a gente possa ter voz ativa no Clube de Regatas Vasco da Gama. Começando aqui pela base, os juniores, o nosso sub-20, empatou hoje com o Nova Iguaçu por 3-3. Com esse resultado, o Vasco da Gama passou aí pelas semifinais no torneio OPG, que é a Taça Rio, aqui do estado do Rio de Janeiro. Os gols do Vasco da Gama foram marcados por Tavares, esse jogador está jogando muito bem, que veio lá do Internacional, o Marco Dias e o Elias, perfeito? Sobre a 32ª rodada, pessoal, muitas novidades aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Me acompanhem aí, coloquem atenção. Ontem a gente disse aqui que a rodada começou boa para o Vasco da Gama. O CRB perdeu pontos, Goiás perdeu pontos. Hoje teremos aí mais 3 jogos: Sampaio Corrêa contra Guarani, Brasil de Pelotas contra Náutico e Cruzeiro contra o Remo. E hoje a gente teve uma novidade vindo lá do estado de Goiás, que foi a seguinte: Marcelo Cabo foi demitido aí do Goiás e esse momento conturbado do Goiás pode favorecer o Vasco da Gama, hein? Pois é, o Vasco que está a 6 pontos do Goiás. Se o Vasco vencer, a gente joga essa diferença para 3 pontos. Hoje, o nosso treinador, Fernando Diniz, ele finalizou a preparação da equipe profissional do Vasco da Gama, visando a partida de amanhã frente à equipe do CSA. Partida que acontecerá às 21h30 com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, exceto o Rio de Janeiro. Galera do Rio acompanhando pelo Premier. E é o seguinte, confirmado Andrei aí no lugar do Nenê e o Ricardo Graça titular no lugar do Valber. Hoje a gente tomou conhecimento, uma informação que veio do Atenção Vascaínos, que o Léo Matos chega na parte da manhã no Rio de Janeiro. O Léo Matos que foi à Ucrânia para acompanhar o nascimento da filha dele. Perfeito? A presença do Léo Matos é incerta. Bom, pessoal, com relação a ingressos, muitas pessoas me perguntando, tem ingressos ainda, Laureano? Sim.
O Vasco colocou 15 mil à disposição, ainda restam aí 7 mil ingressos. Por enquanto, só 50% dos ingressos foram aí vendidos. Então ainda tem ingressos para arquibancada e também para as sociais. Com relação a patrocínio, o BMG mencionou hoje que doará R$20 para cada conta aberta até o dia 25/11 para a base vascaína. Então, abrindo uma conta, R$20 é repassado aí para nossa base. A gente disse na parte da manhã que o VP de marketing, entre aspas, o Vitor Roma, está negociando aí com a Rexona, assim como o CEO aí do grupo RAM, né, o Guilherme Lemos, falou hoje que tem interesse em patrocinar o Vasco da Gama. Então, potenciais patrocinadores podendo chegar aí no Clube de Regatas Vasco da Gama. Com relação à situação de reforços, tá? Hoje teve uma notícia que saiu lá na Gazeta que o Maicon ele foi oferecido ao Vasco da Gama. Além da sondagem, o jogador foi oferecido. O nome não agradou o Diniz. Perfeito? E a situação aqui envolvendo o Benítez. Gente, olha que situação. Benítez, ele se transferiu para o São Paulo no meio desse ano. E o Vasco da Gama tem uma indenização para poder receber do São Paulo. O Vasco não recebeu compensação financeira nenhuma. Nenhum jogador do São Paulo quis vir para o Vasco da Gama. E agora é o seguinte, galera. O que acontece? O São Paulo, por intermédio do Muricy, que é o gerente de futebol, disse que não vai ficar com o Benítez lá no Morumbi. O Independente também não tem interesse. E estão querendo empurrar o jogador bichado, lesionado, para o Vasco da Gama. O Benítez que está naquela situação, joga um jogo sim, um jogo não. E é o seguinte, como que vai ficar essa situação? Essa diretoria do Vasco aí, dia 28 de outubro, o Vasco não recebeu uma compensação financeira e o Benítez pode retornar aí ao Vasco da Gama. Deixa sua opinião sobre isso. Com relação à situação lá do STJD, perfeito? A gente teve novidades. O doutor Otávio Noronha, presidente lá do STJD, ele julgou os casos da Ponte Preta contra o Vila Nova e do Brasiliense contra a Ferroviária. O único que faltou ser julgado é o do Vasco da Gama contra o Brasil de Pelotas, aquela partida que teve um gol invalidado de forma errada com relação ao gol do Daniel Amorim. Perfeito? A expectativa é para que no máximo até segunda-feira haja o julgamento disso aí, porque não faz sentido ele sentar em cima desse processo, uma vez que já foi definida a situação da Ponte Preta e também do Brasiliense. E é o seguinte, mais uma vez, a diretoria do Vasco deixou para lá, entrou com pedido de impugnação por entrar para jogar para a galera e falta representatividade, pessoal. Falta representatividade. O processo do Vasco, o último a ser visto aí. E deve acabar em pizza, não deve dar em nada, até porque essa diretoria não está preocupada se o Vasco vai subir ou não. Eles, sinceramente, querem arrasar o Vasco. Essa é a conclusão que eu chego. Bom, meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Se você concorda, deixa nos comentários. Se você discorda também. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!